por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o povo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que o que nos tira verdadeiramente da presença de Deus é o pecado. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele coloca uma barreira para que nós venhamos ser verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Eu costumo sempre dizer que muitos estão culpando o diabo pelos seus erros, culpando o diabo muitas vezes por aquilo que eles estão praticando. É que tudo hoje se tornou o diabo. Não foi o diabo que fez isso. O diabo que destruiu aquilo. Antes do diabo entrar na vida de alguém, essa pessoa tem que dar legalidade a Satanás para que ele entre e faça morada naquela vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos de todo o nosso coração e andamos em santidade, quem faz presente na nossa vida é o Espírito Santo. Então, a partir de agora, tudo que acontecer, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Jó foi ali, passou por aquela adversidade, mas ele disse: o Senhor me deu, o Senhor mesmo me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó foi atribuir tudo a Deus e glorificou o Senhor em todos os momentos. Então o pecado, ele nos tira da presença de Deus. E nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para outrem ou para o inimigo das nossas almas. Cada um tem que assumir o que faz diante da presença de Deus. E precisamos entender que o pecado nos tira da presença do Senhor e nos leva a viver em uma vida de escravidão. Mas só que nós sabemos que quando estamos na presença do Senhor, não será só bonança, não será só alegria, não será só fartura, não será só, meus amados, não dia, de muito contentamento. Não, tem um momento de adversidade. E aí onde mora o perigo, que pode nos tirar da presença do Senhor. É tanto que Paulo, quando ele começa a ler em Romano, no versículo 35, ele diz: quem nos separa do amor de Cristo? Se os irmãos observarem, uma pergunta. Ele está falando para a igreja de Roma que estava no Senhor, que vivia a glória de Deus, que vivia o poder do Senhor, que estava vivendo, meus amados irmãos, a plena graça do Senhor. Aí eis uma pergunta: o que nos separa do amor de Deus? O que pode nos tirar da presença do Senhor? E ele vai colocar 7 itens. Primeiro, a tribulação. Segundo, a angústia. Terceiro, a perseguição. Quarto, a fome. Quinto, a nudez. Ou o perigo ou a espada. Preste atenção que ele usa o cotidiano do dia a dia. Quem é que não passa por tribulação? Pastor Anjo passa, prega do Espírito, está mais mudando. Todos nós estamos aqui passando, sim ou não? Todos nós enfrentamos tribulação na vida. Mas eis uma pergunta: essa tribulação está nos aproximando de Deus ou está nos tirando da sua presença? A tribulação que nós estamos vivendo está nos fortalecendo mais para buscarmos em Cristo solução, providência, buscarmos o socorro bem presente na angústia, ou está nos levando a murmurar, reclamar, se lastimar, a se vitimizar, que é hoje o que muitos fazem? Fica se vitimizando em qualquer coisinha que está vivendo. Fulano poderia me ajudar, fulano poderia ter estendido a mão para mim, fulano poderia ter feito isso, ele tem condição de fazer, mas não fez. Ei, eu quero te dizer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra para a glória de Deus. O que nós temos que fazer é crer e confiar que Ele é o nosso ajudador em todo o tempo para a glória dEle. Mas eis uma pergunta: quais são as nossas atitudes no dia da adversidade? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes, quando a pessoa deixa de ser consagrada, ele esfria na fé. Ele acha que ninguém quer levantar ele. Muitas vezes, meus amados, por causa de uma palavra, muitos estão deixando de vir para o culto, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Meu irmão, minha irmã, não é uma palavra, não é porque eu não fui consagrado, não é porque eu não fui levantado, que eu vou deixar de glorificar Deus e estar presente no culto. É aí que eu vou me fortalecer, vindo para a igreja, louvando, glorificando, exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre. Mas só que muitos se afastam quando
quando a adversidade chega, e olha só que a primeira coisa que ele pergunta é a tribulação que pode te tirar, é a tribulação que está fazendo com que você e eu, nós, qualquer um de nós, venhamos a esfriar na fé, é a tribulação que está nos levando a murmurar, a reclamar, a se lastimar na vida. O que é uma tribulação? Tribulação é um período que todos passam. Tribulação é um período que chega na vida de todos. Ela vem para a vida de todos, ninguém escapa, justo ou injusto, passa por esse tempo difícil. E esse período nós temos que entender e compreender que Deus só vai nos dar graça, sabedoria para passar por ele. Porque enquanto não chegar o fim desse período, nós temos que suportar a tribulação. Enquanto não chegar o fim desse período, a gente tem que estar glorificando e exaltando a Deus. Só que nos deixa os caminhos do Senhor. E a tribulação é um período que nós iremos enfrentar, um período de aflição, um período de adversidade que prova a nossa fé, que prova a nossa resistência, que prova verdadeiramente se somos ou não servos do Senhor. Mas eis uma pergunta: o que está nos tirando da presença do Senhor? Porque tribulação todos nós passamos. Um é financeiro, outros passam com a família. Como aqui o pastor da igreja está falando que recebeu a notícia, né? A sua tia, não é isso? Está ali no hospital, está precisando de um milagre de Deus naquela hora, só Deus sabe de tudo. Outros passam, meu irmão. Você já imaginou? Você está aqui no culto e de repente você se sente mal, vai no médico, chega lá e descobre que está com câncer. Qual seria a nossa atitude? É fácil, irmão, a pessoa descobrir que está com câncer assim? É algo doloroso, sim ou não? É algo que muitos têm depressão, muitos não têm ansiedade, mas por conta daquele período que eles estão vivendo, vai desencaminhar sobre a vida dele a ansiedade. Muitos vão entrar em depressão, muitos até se matam por conta da adversidade, do período que chegou até a sua vida. E o que fazer nesse período? Como agir no tempo de tribulação? Como agir nessa adversidade? Bote um pouco aí, Romanos capítulo 5, para nós entendermos como iremos vencer esse tempo de adversidade. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, irmão, parece que Paulo aqui está dizendo assim, que para muitos, não, Paulo está em si. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Como vamos nos alegrar nas tribulações? Como vamos ter verdadeiramente um sorriso no meio de uma adversidade, no meio de uma tempestade? Como a gente sorri? E não somente isso, também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo, só que agora ele coloca algo aqui que é muito importante, sabendo que a tribulação ela produz o quê? A tribulação ela produz o quê, meus amados? A paciência. Agora eis uma pergunta para mim e para você: o que as nossas tribulações estão provocando em nós? O que é que as nossas tribulações, a adversidade da vida está gerando em nós? Porque se a gente não tiver cuidado, irmão, a alma adoece. Eu costumo sempre dizer algo: quando o corpo está doente, mas a alma está sadia, ela consegue glorificar e exaltar a Deus. Mas se o corpo estiver sadio, mas a alma doente, ele fica oprimido, ele fica angustiado e muitas vezes até desesperado. Ó, porque te abate dentro de mim. Alegra-te em Deus, espera nele, porque ainda verei a sua bondade e a sua graça e a sua misericórdia para a glória de Deus. Então, quando a nossa alma está bem, as coisas vão caminhando. A gente vai caminhando, a gente vai suportando, a gente vai superando, e a gente vai entendendo que a tribulação é um período que a gente tem que ser paciente nela,
Porque se a gente se desesperar, não resolve. Porque quem já viu que desespero resolver o problema? Desespero não resolve. Mas a paciência, ela nos ajudará a suportar. A paciência, ela não vai resolver o problema, ela vai nos ajudar a suportar a adversidade. A paciência vai nos dar a tranquilidade e a paz necessária para o nosso coração, para suportarmos o dia mau, o dia difícil que todos nós enfrentamos dia após dia. Como é que diz o Salmo 40? Os irmãos podem citar para mim aqui o Salmo 40? Como é que diz? Esperei, e ele se inclinou para mim, e ouviu o quê? E tirou-me de um lago horrível, e de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito verão, temerão e confiarão no Senhor para a glória de Deus. Só que no tempo da paciência, nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar com a alma abatida, entristecida. Sabe por quê? Porque quando a paciência, nós temos que usar ela, a gente não pode desanimar na caminhada, mas muito desanima. E quando a gente desanima, irmão, pensa uma coisa difícil, é estar perto de uma pessoa que está desanimada. Ela muda. Quem aqui já ficou perto de uma pessoa que está desanimada? É coisa boa? Já não é boa. Irmão, perto de uma pessoa que está desanimada, batida. Irmão, você dá uma palavra para ela, o coração dela está tão fechado, está tão envolvido com a situação que ela está, mesmo você falando das bondades, da graça, que Deus vai ajudar ela a vencer, ela não consegue absorver isso na mente. Ela não consegue se alegrar. Mas quando a gente espera no Senhor, e com a alma contente, como diz o Salmo 27, verso 14, espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha só, que nós devemos esperar no Senhor, mas esperar como, irmão? Contente, alegre, com a alma animada, não entristecida, não cabisbaixo, mas com a cabeça erguida, olhando para a frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para a glória de Deus. Porque quando nós estamos animados, o Senhor fortalecerá os nossos corações. O Senhor ainda fortalece. Quem crê que o Senhor fortalece o coração na adversidade e nos dá força e ânimo para suportar e vencermos as adversidades da vida? Porque eu continuo crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todos sempre. Então, a paciência vai nos ajudar a vencermos as adversidades na vida. Como diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. E sei o que, irmão? Paciente aonde? Na tribulação. E perseverar em quê? Perseverar em quê? Perseverar em aonde, irmão? Olha o segredo. É mantermos contente, com a cabeça erguida, mas esperando no Senhor, sendo paciente, mas orando, crendo, confiando, derramando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem crê que o Senhor tem cuidado de você nessa tribulação? Quem crê que o Senhor tem cuidado de você nessa adversidade que você está vivendo? Quem crê que Ele está te fortalecendo, te sustentando para amanhã? Eu não sei qual é o dia e a hora exata, porque eu creio que a Bíblia diz amanhã, não é assim? O choro pode durar, mas espera, vem o quê? Vem o quê, irmão? E quem espera nessa alegria hoje, que é o nosso Senhor, para a glória de Deus? Porque quem espera nele, Ele renova, Ele restaura e Ele fortalece para a glória dele. Então, no meio da paciência, temos que ser pacientes. Aliás, no meio da tribulação, temos que ser pacientes. E mantemos o nosso coração alegre, contente, firme, olhando para a frente, o autor e consumador da nossa fé, e orando e crendo que amanhã, eu não sei qual é esse amanhã, às vezes pode durar uma semana, às vezes pode durar até um mês, pode durar até 2 meses, mas eu creio que eu sei uma coisa,
que esse dia, ele chegará para aqueles que creem. Se não for aqui nesta terra, a Bíblia diz que lá no céu, ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos para a glória de Deus. E eu continuo crendo, irmão, que ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas haverá a presença de Deus constante e abundante nos nossos corações para a glória de Deus. Só quem crê pode glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Então a tribulação tem tirado muitas vidas da igreja, da presença do Senhor. Estou tão desanimado, estou tão triste hoje, não vou para a igreja hoje não. É aí que nós temos que vir. É aí que nós temos que nos fortalecer. É aí que nós devemos estar aqui junto com os irmãos, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo para a glória de Deus. Abre aí em, deixa eu ver aqui, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 1, só para quem crê no que está escrito. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante, quem puder abrir, abra junto conosco, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Só para quem crê nisso, que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de quê? De toda consolação. Quem se sente consolado por Deus na sua tribulação? Porque eu me sinto consolado por Ele. Eu me sinto fortalecido por Ele. E ainda tem mais no versículo de número 4 que ele diz: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E aqui eu quero dizer para os meus irmãos que Deus nos consola com um propósito. E qual é o propósito? Para que nós possamos consolar outras pessoas com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora eis uma pergunta: nós estamos consolando aqueles que estão mais fracos na fé? Estamos ajudando, que estão atribulados, aflitos? Porque muitas vezes é mais fácil nós criticar o irmão, apontar o irmão porque não veio para o culto. É, mãe? É. Sim ou não? Sim. O irmão hoje não veio para o culto, mas você ligou mesmo para ele para saber como é que ele está? Porque muitas vezes, irmão, vamos ser sinceros, eu sei que tem aqueles que são mais fortes na tribulação, eles vêm para a igreja, mas aqueles que estão na tribulação são mais fracos, eles ficam em casa, eles não têm força para vir, e eles dependem da nossa ajuda, eles dependem que nós sejamos aqueles companheiros que eles estão precisando. Se nós somos consolados por Deus para vir para a igreja, nós também devemos consolar eles com a mesma consolação, para que ele também esteja na presença do Senhor e consiga se alegrar, se renovar em Cristo e permaneça vivo na fé. Mas infelizmente é muito mais fácil criticarmos, apontarmos, do que ajudarmos, do que estendermos a mão. Muitas vezes criticamos os irmãos que às vezes não tem mais força, mas que aqui Paulo diz: nós devemos ajudar os mais. Mas será que nós estamos ajudando, irmãos, mais fracos na fé? Porque Paulo, ele passou por todo tipo de tribulação e ele suportou. Ele suportou. Ele disse que enfrentou naufrágio. Quantos de nós aqui já passamos pelo naufrágio? Hein? Quantos de nós? Às vezes a tribulação chega, a gente já está murmurando, reclamando pouca coisa, mas se chegasse uma tsunami, mas se você perdesse. Paulo enfrentou o naufrágio, mas ele estava dando glória a Deus e aleluia. E ainda tem mais, que Paulo, ele me deu o coração, eu vou citar aqui, meu coração e eu vou falar. Em Gálatas capítulo 2, eu acho que é o versículo 4, que diz assim:
Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Tem falsos irmãos no nosso meio. No lugar de ele ajudar os irmãos, estão querendo pôr os irmãos em servidão. E preste atenção que Paulo está falando daí, igreja. Vamos ser sinceros, que no meio da igreja tem falsos irmãos. Que no lugar de ajudar os mais fracos, fica criticando, apontando, querendo que ele continue indo para o fundo do poço. No meio da igreja não tem os falsos irmãos, que no lugar de ele ajudar os irmãos que estão passando por luta, mas eles não, é melhor criticar, é melhor apontar os erros, as falhas, do que ajudar a vencer a adversidade na vida. Infelizmente passamos por essas adversidades, por essas lutas, por essas provas. E a tribulação não é para nos afastar de Deus, é para nos aproximar do Senhor, é para nos fazer mais fortes no meio dela. Mas infelizmente, muitas vezes, muitos lugares de ser confortado, fortalecido nas suas tribulações, recebe mais pancada do que ajuda de palavra de Deus. E nós precisamos, verdadeiramente, só é servo do Senhor quem ajuda o seu irmão. Porque nesses últimos dias o tempo está difícil, mas a glória de Deus ainda permanece sobre os verdadeiros fiéis aqui nesta terra, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, para a minha vida e a sua vida, devemos ajudar aqueles que são mais fracos na fé, para a glória de Deus, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque no versículo 5, em 2 Coríntios, capítulo 1, diz: porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Assim também é abundante a nossa consolação por meio de quem, irmão? De Cristo. E nós precisamos entender que a tribulação ela vem, mas Deus vai nos sustentar. E quem crê que o Senhor nos livra das nossas tribulações, das nossas aflições? Tem alguém que crê nesta noite? Depois dos nossos irmãos, peço que os abençoe, mas é assim mesmo. Vamos aqui para a nossa conclusão em Efésios. Efésios mesmo, deixa eu ver aqui. Em Efésios. Vamos aqui para a nossa conclusão. Em nome de Jesus, para nós estarmos concluindo. Meu Deus, eu estou ficando velho para me lembrar das coisas. Por isso que é bom às vezes anotar, né? Bom que está todas as coisas, mas vai dar certo. E Paulo, ele vai dizer, deixa eu ver aqui. Não, é lá em Timóteo, é em Timóteo, não é em Efésios. É em Timóteo. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver aqui, meu Deus. 5 versículo 11. Acho que é 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia. Perdão, acho que é o segundo. Acho que é 2 Timóteo, pastor. É assim, 2 Timóteo. Quem diz assim para a minha vida e a sua vida? Isso, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha só para a minha vida e a sua vida, que ele vai entrar aqui na parte da perseguição e da tribulação, a angústia ou a perseguição, só para nós concluirmos. Eu quero só entrar aqui nessa parte da perseguição e aflições ou tribulação, que aqui o versículo 11 fala.
perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. E não só lá, também em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas. Ele não disse da metade, ele disse de todas. O Senhor me livrou. Nós sabemos que nos últimos dias também tem as perseguições no meio da igreja. E nem todos estão amadurecidos para suportar as perseguições. Infelizmente. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, como já coloquei, quem nos persegue são os falsos irmãos. Porque os verdadeiros irmãos não perseguem ninguém. Os verdadeiros irmãos não perdoam ninguém. Os verdadeiros irmãos não estão para dizer que fulano é isso ou aquilo, mas ele está para ajudar. Os verdadeiros irmãos estão para cooperar com o reino de Deus. Estão para ajudar os mais fracos. Não para tentar derrubar ou tentar parar eles na fé, mas estão para ajudar a vencer. Agora, os falsos irmãos que se intrometeram no meio da igreja, infelizmente tem, e muitos deles até pregam, louvam, mas não deixa o Senhor transformar os seus corações. Tem alguns que estão fazendo ainda por imaturidade, por ser levado por cabeça de alguém. Porque tem, irmão, tem pessoas que ele deixa se envolver ali e é guiado por outra pessoa, até ele ter o alto esclarecimento que ele está fazendo o que é errado. Os irmãos lembram de Saulo? Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, pensando que estavam fazendo o que era certo. Mas quando Cristo teve um encontro com ele no caminho de Damasco, o que foi que aconteceu? Opa, eu estava fazendo o que era errado, pensando que era certo. Agora tem aqueles que sabem que está errado. Eles sabem que a palavra de Deus condena aquelas práticas, mas eles continuam com ele. E perseguem, tentam bater, tentam destruir o outro. Muitas vezes caluniando, muitas vezes afrontando. E eu quero dizer que quem está servindo verdadeiramente a Deus vai passar por isso. Eita. Sabe o que é que eu me alegro? Quem está servindo verdadeiramente a Deus vai passar por isso. Não, você não vir para Jesus, é só alegria, é engano nosso. É engano nosso. Acharmos que o Evangelho é só alegria, é só bonança, que é só amorzinho. Quando eu vim realmente para Cristo, eu pensava que a igreja era realmente o lugar mais acolhedor do mundo. Mas quando eu cheguei, fui descobrindo que não era. Fui descobrindo que tem a facção a facção que apoia Pedro, ou Cefas, a facção que apoia Apolo. Tem até a facção de Cristo, mas não serve a Cristo, porque Cristo não tem facção. E se isso não parar no nosso meio, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E quem é espiritual, então, quando ele vê o grupinho, ele não encosta, ele passa de lado. Então, para nossas vidas, nós precisamos amadurecer e pedir direção a Deus. Uma das minhas orações que eu faço a Deus é: Senhor, quem está se aproximando de mim? É o Senhor ou é o inimigo? Eu peço direção a Deus até nisso. Mas infelizmente às vezes a gente não pede e deixa ser envolvido. Quem lembra aqui de Eva? Irmão, quando Eva pecou, comeu do fruto, logo ela viu que estava nua? Sim ou não? Quando Eva comeu do fruto, que ela foi iludida por Satanás, quando ela comeu, logo ela viu que ela estava nua? Sim ou não? Sim ou não? Não. Foi depois que ela levou para quem? Para Adão, que eles reconheceram que estavam nus. Então tem pessoas que vão influenciar outros para o erro.
Mas é importante a gente reconhecer, se erramos, falhamos, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar. Podemos às vezes estar até na facção A ou B, mas é tempo de ser um servo do Senhor Jesus para a glória de Deus. E lembrando aos irmãos, se nós estamos em Cristo, seremos perseguidos. E quem está sendo perseguido, a perseguição também não é para afastar de Jesus, não. Porque tem gente que se afasta logo da igreja, porque não gostou que o irmão falou isso, falou aquilo. Porque tem gente, irmão, misericórdia, não pega o microfone para atacar os outros. O microfone não é para atacar ninguém, é para pregar o Evangelho. Sim ou não? Sim, irmão? Sim ou não? Sim. Acho que os irmãos vão dizer sim. Então, o microfone não é para não estar atacando ninguém, não, irmão. É para pregar o Evangelho de Deus. A gente mostra aqui na Bíblia, a gente fala pela Bíblia. Se o irmão achar que está errado e o seu Espírito Santo convencer, ele vai mudar de conduta. Não é eu vou mudar os irmãos, não é os irmãos que vai me mudar, mas é pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente seremos perseguidos. Mas eu quero dizer uma alegria, uma verdade para mim e para os irmãos. Só para me concluir, eu adoro estar em cima do tempo. Tem irmão que quando, né? Já tem os irmãos que quando não está gostando da mensagem, fica direto olhando no relógio, para ver se acaba lá. Mas quando ele está pregando, irmão, o tempo pode passar à vontade. Eu já tive culto que eu passei mais de 4 horas cultuando a Deus, de dia, e louvando, glorificando. Se me der a oportunidade, glória a Deus. Se não me der, glória a Deus, aleluia. Assim a gente vai caminhando. Não é porque estamos com o microfone na mão, sentado, que a gente vai deixar de cultuar, não. Tudo é para Deus, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero só concluir com Mateus